Bom dia a todas e todos. Nós teremos hoje uma discussão nessa disciplina de cultura política de um texto muito importante na análise da chamada cultura política brasileira, que é o texto Os Donos do Poder, do Raimundo Faoro. O Raimundo Faoro ele tem uma relevância muito importante na teoria política, também na análise histórica do Brasil, e ele tem uma perspectiva histórica muito curiosa, porque ele pensa que quando o Brasil foi colonizado por Portugal, Portugal era uma monarquia absoluta, e que, portanto, a maior parte do período colonial é um período onde o absolutismo português gera aqui no Brasil uma série de consequências. Então, a explicação dele dos traços que permanecem na nossa política e nas nossas instituições e no modo do homem comum, da mulher comum, de ver a política, é muito marcado por essa influência muito nefasta, de certa maneira, que ele vai chamar de patrimonialista. Então, para fazer o caminho que ele fez no texto que eu pedi para vocês lerem, eu vou utilizar uma apresentação para ir colocando passagens que eu considero bastante relevantes. Eu só peço para ver se ele abriu a tela cheia aí. Sim? Abriu. Então, eu pedi para vocês lerem um pedaço, né, uma parte do livro Começo, né, dos Donos do Poder, a formação do patronato político brasileiro, do Raimundo Faoro, um livro escrito em 1958. Pedi para vocês lerem A Viagem Redonda, do patrimonialismo ao estamento. O Raimundo Faoro é uma figura muito importante na cultura em geral brasileira também, no século XX, e vamos dizer assim, na chamada democratização do Brasil, a partir, né, quando se instala a ditadura militar. O Raimundo Faoro, obviamente, era um democrata e não um apoiador do regime, e ele vai ter uma relevância importante também no período que alguns chamam de democratização e outros de redemocratização do país, né? O fato é que muitos pesquisadores dizem que a democracia ela sempre foi frágil no país, eles não gostariam de utilizar o termo redemocratização, mas, enfim, isso é uma outra discussão, né? O Raimundo Faoro ele acaba entrando também na Academia Brasileira de Letras, sucedendo Barbosa Lima Sobrinho, e isso acontece em 2002, e principalmente por causa desse texto aí, que é Os Donos do Poder. Ele é publicado em 58 e é uma análise dessa formação do patronato brasileiro, que a gente já vai ver o que é, que tem raízes, né, conforme eu havia dito, na história da nossa colonização. Tá? Então, ele trabalha com a ideia de estamento. E estamento, a gente precisa lembrar, ou para quem nunca teve contato com essa categoria, ele é uma estratificação social mais fechada do que classe social, que funciona como um árbitro da nação, regulando todas as atividades do Estado, que seriam produto da sociedade em desenvolvimento. Para o Karl Marx, o estamento funciona como uma teia de relacionamentos que constitui um determinado poder e influi em determinado campo de atividade, né? Você pode falar, por exemplo, assim, o estamento burocrático. Então, você tá definindo como
esse agrupamento, né, que é mais rígido do que uma classe social e em geral, tem um papel mediador, se coloca como um papel mediador, né? É claro que classe e estamento não se confundem. Fauro explica que a palavra estamento foi sugerida na sociologia moderna por Max Weber, no famoso Economia e Sociedade. Então, o Faoro ele é muito influenciado pelo Max Weber, tanto é que ele tenta praticamente construir um tipo ideal ou tipos ideais dessa formação política brasileira, onde ele chega a fazer essa descrição densa do que ele considera que são os traços principais dessa cultura política, né? Então, conforme Faoro, a palavra estamento foi incorporada ao português via o espanhol e deriva da mesma raiz Estado, e isso complica um pouco a tradução e até a compreensão. Segundo Faoro, o estamento é uma comunidade amorfa, seus membros pensam e agem conscientemente de que pertencem a ele, ao estamento, a um círculo qualificado para o exercício do poder. Ao contrário da classe, no estamento não vinga uma igualdade das pessoas. O estamento é um grupo de membros cuja elevação se calca na desigualdade social, que é consciente para quem é membro do estamento. O estamento burocrático funcionou por um bom tempo de forma aristocrática. Porém, com a vitória das ideias democráticas vindas das revoluções burguesas, está falando principalmente da francesa, também inglesa, e da influência ibérica no Brasil, o modelo se modificou e se configurou por um quadro de funcionários públicos compostos por agentes que são preparados e educados pelo estamento para ingressarem no seu serviço, transformando-se em letrados, militares, bacharéis, por exemplo, que se apoiam numa ética de honra de classe, como se fosse a velha nobreza, né? O Faoro, como outros intérpretes da experiência brasileira, considera que conviveriam no país, lado a lado, duas sociedades distintas. Aí é curioso, né? Essa análise que eu estou lendo, a partir de um texto do Bernardo Recupero e da Gabriela Ferreira, é curioso, porque eles também comparam com outras perspectivas brasileiras muito rapidamente, né? E eles dizem, no entanto, diferentemente, por exemplo, de Euclides da Cunha, que entende a oposição no Brasil entre litoral e sertão como com base em determinantes geográficos, né? Quase como uma perspectiva geopolítica, né? Que tem a determinação geográfica como algo importante. Os donos do poder a explicita a partir de fatores sociais, em particular a ação do estamento burocrático ao longo da história brasileira. Expressão da civilização europeia, agiu sobre o ambiente americano sem, contudo, transformá-lo inteiramente. Estaria aí a origem da permanente tensão entre metrópole e colônia, o Estado e a nação no Brasil. Ou seja, é esse duplo que passa a conviver no país, né? Essa amálgama de formas arcaicas com as modernas. Então, isso vai ser a característica do Brasil, né? Para o Raimundo Faoro, essa convivência entre, de repente, atitudes extremamente modernizadoras, que você fala, nossa, algo extremamente atual, muitas vezes mais do que em vários outros países ricos, e, ao mesmo tempo, com relações e formas de convívio e valores extremamente retrógrados, conservadores, e que o tempo já achava que tinha carcomido, ou tinha superado, né? Para o Faoro, a sociedade de classes
só aparece aqui no Brasil no fim do Império e no princípio da República, o que se constitui numa afirmativa importante, mas coloca um difícil problema, muito caro para os historiadores, que é de definir a origem e o fim do período, né? Essa sociedade de classes que emerge no quadro estamental hierárquico do Império é comunitariamente seletiva e progressivamente fechada. O velho estamento imperial se dissolve num elitismo de cúpula, regredindo a estrutura patrimonialista para o âmbito local. Local no sentido de entrelaçamento de interesses estaduais e municipais, onde as pessoas vivem, né? Que é no plano das cidades, né? Dos chamados da estrutura do município. E, curiosamente, a gente vai ver que, de uma perspectiva um pouco diferente, mas que guarda também o olhar culturalista sobre a política e a estruturação política, você vai ver o Vitor Nunes Leal falar da permanência do que ele chama de coronelismo. Esse coronelismo é um elemento que surge da relação ali entre os líderes locais, municipais e o poder central, né? Bom, o federalismo, para o Raimundo Faoro, ainda que falseado, opõe-se ao sistema patrimonial, cuja sombra medraria o estamento, reduzido a forças armadas, paralisadas pelos controles dispersivos das milícias estaduais. Para o Faoro, com a Revolução de 30, o estamento retorna, atingindo alto vigor com o Estado Novo. Muito curioso isso. Então, a gente avança, entra no século XX, chega na Revolução de 30, e o que a gente vai ver é o estamento, né? Então, você vai ver que o estamento mantém o patrimonialismo, mas ele passa a buscar dirigir o capitalismo a partir do Estado. Então, o Faoro chama isso de capitalismo político, que é o desenvolvimento econômico sob o comando político, né? O estamento burocrático comanda o ramo civil e militar da administração e, dessa base, com o aparelhamento próprio, invade e dirige a esfera política, financeira, né, econômica, né? Soberania popular não existe senão como farsa, como escamoteação, né? A elite política do patrimonialismo é o estamento, o extrato social com efetivo comando político, numa ordem de conteúdo aristocrático. Um viajante norte-americano da década de 20, irritado e furioso, caracterizou, aqui seria melhor ter escrito caracterizou, né? Mas ele colocou em caricatura, né? Forçando as linhas e as cores, o quadro que se puser a ver. Existe no Brasil, clama o profeta puritano, uma massa desarticulada que chamarei povo. É completamente analfabeta, por isso não tem padrão próprio de agricultura, zootecnia ou arquitetura. Tem uma ideia muito vaga do resto do mundo, que alguns chamam englobadamente de Paris. Não toma parte na administração pública, desprovida de terras, em sua maioria trabalhando. Existe, porém, continua cada vez mais irado esse viajante, né? Outra classe altamente articulada, a que chamarei de traidores do povo. São letrados capazes de compor frases sonoras, conhecem o conforto das moradias arejadas, sabem muito mais a respeito do resto do mundo do que o seu próprio país. O governo é a missão para a qual julgam ter nascido. Esse trecho caracteriza bem o que o Faoro está querendo chamar de estamento que manda no país e que, vamos falar assim, comanda a economia do país, moderniza o país, longe do povo, longe do que poderia ser uma democracia
como conhecemos em outros países democráticos liberais, né? Nesse capítulo, A Viagem Redonda, ele começa a traçar esses elementos, que eu fiz uma síntese até o momento, né? Tanto é que ele fala do patrimonialismo ao estamento. De Dom João I a Getúlio Vargas, numa viagem de 6 séculos, uma estrutura político-social resistiu a todas as transformações fundamentais, aos desafios mais profundos, à travessia do Oceano Largo. Esse é Raimundo Faona. O capitalismo politicamente orientado, o capitalismo político ou pré-capitalismo, centro da aventura, da conquista e da colonização, moldou a realidade estatal, sobrevivendo e incorporando na sobrevivência o capitalismo moderno, de índole industrial, racional, na técnica e fundado na liberdade do indivíduo, liberdade de negociar, de contratar, de gerir, a propriedade sobre garantia das instituições. Aqui é interessante que em nenhum momento, na verdade, não é que em nenhum momento, o Faoro ele recusa ver nesse estamento uma raiz classista, né? Até, mas ele reconhece, como vocês viram em algumas passagens anteriores, que os componentes desse estamento eles recrutam a sua continuidade, obviamente, na sociedade, nos jovens das famílias ruralistas, abastadas, o que daria um caráter de classe a isso, né? Mas tudo bem, não é a perspectiva dele. A comunidade política conduz, comanda, supervisiona os negócios, como negócios privados seus. Na origem, como negócios públicos. Depois, em linhas que se demarcam gradualmente. É como se esse estamento que veio de Caravela, como os enviados da colônia, da matriz colonial, né, chegam na colônia, fazem suas capitanias hereditárias, vão permanecendo no comando político da organização violenta, da ordem policial militar, e com isso vão ganhando força econômica, e a partir disso vão instalando os negócios. Ou seja, esses negócios vêm de cima, da política, né? É a ideia que ele está nos trazendo. Dessa realidade, se projeta em florescimento natural a forma de poder institucionalizada num tipo de domínio, o patrimonialismo, cuja legitimidade assenta no tradicionalismo. Assim é porque sempre foi. O comércio dá o caráter à expansão, a expansão em linha estabilizadora do patrimonialismo, forma mais flexível do que o patriarcalismo e menos arbitrária que o sultanismo. Sempre no curso dos anos, sem conta, o patrimonialismo estatal incentivando o setor especulativo da economia e predominantemente voltado ao lucro, como jogo e aventura, e na outra face, interessado no desenvolvimento econômico sob o comando político, para satisfazer imperativos ditados pelo quadro administrativo, como com seu componente civil e militar. A realidade histórica brasileira, insista-se, a persistência secular da estrutura patrimonial, resistindo galhardamente, inviolavelmente à repetição em fase progressiva da experiência capitalista. Adotou do capitalismo a técnica, as máquinas, as empresas, sem aceitar-lhe a alma ansiosa de transmigrar. Que ele está dizendo que o capitalismo vai ser construído por esses funcionários e comandantes do Estado, né? Sem o quadro administrativo, a chefia dispersa assume caráter patriarcal, identificável no mando do fazendeiro, do senhor do engenho e nos coronéis. No estágio inicial, o domínio patrimonial dessa forma constituída pelo estamento apropria as oportunidades econômicas de desfrute dos bens
das concessões, dos cargos, numa confusão entre setor público e privado, que, com o aperfeiçoamento da estrutura, se extrema em competências fixas, com divisão de poderes, separando o setor fiscal do setor pessoal. Está falando aí dessas divisões para poder governar, né, entre quem arrecada, quem gasta e quem cuida do pessoal, né? O patrimonialismo pessoal se converte em patrimonialismo estatal, por favor, que adota o mercantilismo como a técnica de operação da economia. Daí se arma o capitalismo político, ou capitalismo politicamente orientado, não calculável nas suas operações, em terminologia adotada no curso desse trabalho. A compatibilidade do moderno capitalismo com esse quadro tradicional, equivocadamente identificada ao pré-capitalismo, é uma das chaves de compreensão do fenômeno histórico português brasileiro. Essa passagem aqui, ela é decisiva, porque ele está impondo nessa história lá atrás, nessas raízes que a gente vai ver também no Sérgio Buarque de Holanda, o que nós temos aqui vem de uma herança colonial e que ela não é estritamente capitalista, ela vai se tornando capitalista a partir de um estamento, né, dessa confusão entre o cargo público e os interesses privados de quem o ocupa, e que vão construindo o desenvolvimento do país e a política no país, né? Enquanto o sistema feudal separa-se do capitalismo, enrijecendo-se antes de partir-se, antes de acabar, o patrimonialismo se amolda às transições. Ele não foi como o feudalismo, né? Lá na Europa. Ele permanece. Ele permanece e se amolda às mudanças em caráter flexivelmente estabilizador do modelo externo, concentrando no corpo estatal os mecanismos de intermediação com suas manipulações financeiras, monopolistas, de concessão pública de atividade, de controle do crédito, de consumo, de produção privilegiada, numa gama que vai da gestão direta à regulação material da economia. Então, sobre a sociedade, aqui é importante você se atentar. Sobre a sociedade acima das classes, o aparelhamento político, uma camada social comunitária, embora nem sempre articulada, amorfa muitas vezes, impera, rege e governa em nome próprio, num círculo impermeável de comando. Essa camada muda e se renova, mas não representa a nação, senão que, forçada pela lei do tempo, substitui moços por velhos, aptos por inaptos, num processo que cunha e nobilita os recém-vindos, imprimindo-lhes seus valores. Tinha alguém que tinha levantado a mão. É verdade? É que quando eu estou com a apresentação aberta, eu não vejo. É isso? Fui eu. Sim, fui eu, professor. Por favor, pode falar. Eu achei interessante essa última passagem do que você está falando, porque quando a gente costuma estudar a evolução da administração no Brasil, principalmente pelos textos do Bresser Pereira, que ele vai caracterizar quando entra o governo do Getúlio Vargas como uma mudança muito importante para a gente, né? Que é quando ele começa a trabalhar com a administração burocrática, né? Correto. E a gente entende, sim, que a parte do patrimonialismo, ele não se dissolve, né? Ele não para por aí, porque a gente até hoje reconhece esses traços na administração. E pelo que eu estou entendendo da parte do Raimundo Faoro, nessa visão,
diferente do que talvez a gente tenha acostumado, que a administração é patrimonialista porque ela governa para o povo, na verdade ele está fazendo um contraponto e falando que o patrimonialismo ele age para a elite econômica e política do país, né? E ela vai trazer, não sei se ele vai chegar depois um pouco mais para frente, vai falar que vai mudar um pouco essa perspectiva, mas é isso, Sim. ele está falando que esse patrimonialismo ele tem essa característica de servir aos interesses da elite econômica mesmo. Sim. Na verdade, ele não. Ele fala, ele dá a entender isso, mas você tem que ver uma diferença importante. Ele coloca que a elite econômica ela nasce a partir e se reproduz a partir desse estamento que ocupou o Estado desde a colônia, né? E que Sim. dominou a economia. Então, o senhor da terra, ele recebeu o título da coroa portuguesa para ser o senhor da terra ali. Então, ele tinha a sua disposição uma parte do exército invasor português, ele subordinava escravos e índios, ele matava pessoas, ele fazia o controle. E que toda a elite econômica nasceu desse pessoal, entendeu? Então, Sim. ele inverte. Aí ele diz que aí por isso que eu li aquela passagem do viajante, sabe? Do cara que vem no Brasil e chama essa elite de traidores do povo, né? Esse viajante que o Raimundo Faoro diz que é de origem britânica, por isso que puritano, né? Esse viajante vê claramente isso, né? Que esses caras governam a partir dos seus interesses e para os seus interesses. Então, eu estava lendo uma ficção, né? Policial, é muito curioso, do Mussa, né? Ele estava, enfim, falando sobre um crime que aconteceu lá no início da montagem da cidade do Rio de Janeiro, né? E que tem os seus, vamos dizer assim, gestores, vamos chamar assim, que eram, na verdade, extremamente precários, né? E que confundiam totalmente a coisa que é pública com o que é dele. Então, esse traço desse patrimonialismo que teria vindo dessa colonização, né? Segundo Faure e vários outros, ela permanece, ela vai se alterando, como você disse. O Bresser Pereira vai falar que a gestão burocrática é um avanço, de fato é, né? Só que tem um problema, ela é uma gestão burocrática, aí o Faoro vai falar, com traços extremamente fortes desse período anterior, que vai torcer essa burocratização, né? Ele Sim, vai... mas faz sentido, porque bom, tem outros autores que também vão discutir a formação justamente da classe política, né, e tudo Sim. mais. E eu acho que esse texto do Faure, ele dialoga mais com essa parte, né? E aí, agora que você estava falando do texto, foi uma coisa que me fez parar para pensar justamente que faltava, acho que talvez explicar mesmo essa lacuna que eu só tinha me dado conta nesse momento mesmo, né? Assim, mas faz sentido a forma como ele está construindo isso e como isso até hoje, talvez a gente não... Porque talvez não seja tanto a visão que a gente costuma trabalhar, entendeu? Normalmente o Sei. pessoal fala da visão patrimonialista como se isso fosse para beneficiar muito mais talvez na estrutura do coronelismo, a relação de quem domina com o pobre que está ali para ele poder Não. continuar dentro da estrutura dele, né? Uhum. E talvez não tanto na visão de quem já ocupa nessas posições, os donos de latifúndio que até hoje continuam, né? Enfim, Sim. dentro do Agora, você nosso... deve se lembrar de uma frase muito famosa, um jargão francês, né? Que é o monarca disse, l'état c'est moi, né? O Estado sou eu, né?
Isso é a característica do Estado absoluto, não é isso? Então, isso é uma confusão patrimonial. Se o Estado sou eu, ele domina o Estado, ele faz do Estado o que interessa a ele, né? O país é dele, as coisas são deles. E a República e também a monarquia constitucional, ela não admite isso, né? O rei pode ser a encarnação do povo, depende de como se define a realeza, mas, de certa maneira, nem o rei é dono do país, ele está submetido à Constituição, às leis, à burocracia, etc. Isso não era, ele não via isso tanto em Portugal e na verdade, ele vê que esses traços patrimonialistas chegam no Brasil, vamos dizer assim, a classe dominante, ela tem sua força vinda da política, né? Dessa construção do Estado que vem de fora, que vem de caravela, e que ela vai gerando poder econômico, né? Então, de certa maneira, o Faoro tem razão. Se a gente fizer uma análise hoje, claro, bastante mitigado, bastante alterado, mas se você for ver, boa parte dos ricos no Brasil tem suas raízes lá na montagem dessa estrutura política brasileira na colônia, né? São os senhores de terra, são os caras que depois construíram os bancos, que ele inclusive chama, nesse trecho que eu estou na tela aí, né? A manipulação financeira, todo o aparato para servir para essas famílias que dominam terras e dominam a especulação. Então, sem dúvida alguma, o Faoro tem grande qualidade na descrição que ele faz, muitos fatos difícil de contestar, mas eu temo que a análise weberiana que ele faz tira um pouco a compreensão de que, sim, uma vez que essa classe se forma, mas ela convive com outras conformações da elite econômica, os resultados do imperialismo aqui dentro, que vão construindo também, vou chamar assim, de uma nova classe economicamente dominante, que convive com essa mais quatrocentona, né? Mas, enfim, vamos lá. O importante aqui é o que você falou, é entender a ideia do Raimundo Faoro. E depois a gente vai ver outros autores. E você vai ver a crítica a essas ideias também, né? Mas vamos lá. Sobre a sociedade acima das classes, o aparelhamento político, uma camada social comunitária, embora nem sempre articulada, amorfa, muitas vezes, impera, rege e governa em nome próprio, num círculo impermeável de comando, que eu já passei por aqui, né? Marx e Engels, no escrito De Juventude, segundo Faoro, advertem para essa realidade, vinculando a concepção do Estado como forma de domínio da classe dominante e acentuando seu papel transitório. A independência do Estado só ocorre atualmente nos países em que estamentos ainda não se transformaram inteiramente em classes, onde aquelas ainda desempenham certo papel, já eliminado nos países adiantados, onde há certa mescla nos quais uma parte da população pode dominar sobre as outras. Está vendo? Aqui ele explica como é que se montou a classe dominante aqui. O problema, tal como posto, não assimila o estamento à burocracia. Olha que interessante. Como se lê nos escritos seguintes dos papas do marxismo e seus epígonos. Porque aqui, só um detalhe, aqui você vai ter toda uma discussão sobre se o Brasil já foi, se era capitalista, se era apenas
uma engrenagem dentro do sistema capitalista, se tinha burguesia, se não tinha burguesia. Existiam leituras de Caio Prado Júnior, de Florestan Fernandes, de diversos intelectuais de grande peso, e ele tem essa leitura, ele se contrapõe a esses outros teóricos que partiam de uma perspectiva marxista para ler o país, né? O conceito obscurecido desse elemento diferenciador assume mais tarde um nome personalizador, o bonapartismo. Bom, o bonapartismo é um termo que o Marx usa, né, num texto clássico dele, onde ele analisa o Luiz Bonaparte e a fracassada tentativa de tomada de poder na França, né? O 18 Brumário de Luiz Bonaparte. É um livro curioso. Quem gosta ou tenta entender a perspectiva política do Marx tem que ler com muita calma o texto. 18 Brumário de Luiz Bonaparte, tá? Mas vamos lá. Para Marx, Napoleão III, que é o Luiz Bonaparte, não o Bonaparte I, mas o seu parente mais novo. Para Marx, Napoleão III, sustentado por uma classe, dançava entre as classes, entre contradições e troca de parceiros, falso árbitro de interesses em conflito. Engels, ao contrário, vincula o pequeno Napoleão à monarquia absoluta, que exerce um real poder de governo, com os oficiais e funcionários dóceis à ação política. Então, veja, ele consegue, o Raimundo Faurão, encontrar nos textos de Marx e Engels um reforço à sua própria teoria. Igualmente, a doutrina liberal, mais compatível com Marx do que com Engels, nega o papel autônomo da burocracia, tratando-a, na realidade, de coisa diversa. Não impera a burocracia, a camada profissional que assegura o funcionamento do governo e da administração, mas o estamento político. A burocracia, como burocracia, é um aparelhamento neutro em qualquer tipo de Estado ou sob qualquer forma de poder. Eu queria até dizer, eu tenho muita dificuldade em ver a burocracia como um instrumento neutro, mas vamos lá. Grupos, classes, elites, associações lutam para fugir ao abraço sufocador da ordem imposta de cima, seja pelo centrifugismo colonial, o federalismo republicano, a autonomia do senhor da terra, gerando antagonismos que, em breves momentos, chegam a arredar sem aniquilar o Estado maior de domínio, imobilizando temporariamente, incapazes os elementos em rebeldia de institucionalizar-se fixamente. Ele está dizendo que esse estamento que toma o poder e que se reproduz, ele tem vários momentos, ele é afetado, mas ele consegue se amoldar, se reproduzir de modo bastante forte, né? O estamento, por sobranceiro às classes, divorciado de uma sociedade, cada vez mais por esta composta, desenvolve movimento pendular, que engana o observador. Não raras vezes, supondo que ele se volta contra o fazendeiro, em favor da classe média, contra ou a favor do proletariado. Aí o Faoro fala, ilusões de óptica, sugeridas pela projeção de realidades e ideologias modernas no mundo antigo, historicamente consistente na fluidez de seus mecanismos. As formações sociais são, para a estrutura patrimonial estamental, pontos de apoio móveis, valorizados, aqueles que mais a sustentam, sobretudo capazes de fornecer-lhes os recursos financeiros para expansão. Daí que, entre as classes, se aliem as de caráter especulativo, lucrativo e não proprietário. Está falando do capital aí, bancário, principalmente, né? O predomínio dos interesses estatais
capazes de conduzir e deformar a sociedade, realidade desconhecida na evolução anglo-americana, condiciona o funcionamento das constituições em regra, escritos semânticos ou nominais, sem correspondência com o mundo que regem. É o país dos bacharéis, das leis maravilhosas, inaplicadas, né? O conteúdo do Estado molda a fisionomia do chefe do governo, gerado e limitado pelo quadro que o cerca. O rei, o imperador, o presidente não desempenham apenas o papel do primeiro magistrado, comandante do Estado-Maior de domínio. O chefe governa o estamento e a máquina que regula as relações sociais a ela vinculadas. O estamento, implantado na realidade estatal do patrimonialismo, não se confunde com a elite, ou a chamada classe política, mesmo quando esta se esclerosa, incapaz de renovar-se. A minoria governa sempre, em todos os tempos, em todos os sistemas políticos. A organização, segundo o truísmo que o estudo de Michels divulgou, leva à oligarquia, à lei de bronze da oligarquia. Os poucos eleitos ou cooptados asseguram o estatuto próprio de comando, mas não autônomo. Aqui, olha, ele está falando do Robert Michels. Talvez vocês não tenham lido. Ele tem um texto muito importante sobre a oligarquização do partido político. E o Michel, ele era uma pessoa de orientação socialista e ele vai estudar o partido político socialista, comunista, e ele vê que se engendram processos de oligarquização e de reprodução da oligarquia. E ele se desilude com isso, tanto é que ele acaba aderindo ao nazismo, né? Depois ele também se desilude, mas é uma passagem absurda, né? Ele tem um livro que chama Teoria do Partido Político. Quem se interessa por isso é importante que vá atrás. O nome dele é Robert Michels. Mas vamos lá. O Faoro empresta essa lógica para falar de dentro da burocracia, desse estamento, na verdade, que não é bem burocracia, né? Mas que vai comandar essa burocracia quando o Estado se torna burocratizado, né? Ele tem ele vê esse estamento como uma oligarquia, né? Caracterizá-la de classe levaria, diz o Faoro, a extrapolar uma categoria econômica a uma categoria política, na prestidigitação verbal dos termos, pecado que não escapou o ultraconservador teórico Caetano Mosca, com sua classe política. Vocês lembram que isso pegou forte, né? Hoje, se você for falar com qualquer teórico liberal, ele vai falar porque a classe política, o próprio Raimundo Faoro recusava esse termo classe política, né? Por quê? Porque classe ela tem um papel principalmente socioeconômico, e que daí nasce a sua projeção ou sua fragilidade política, né? O deputado, o parlamentar, o líder do partido, por mais que receba um salário, tenha dinheiro, ele não é uma classe política, né? Mas para esses caras, para essa perspectiva Mas o Raimundo Faoro, como vocês podem notar, critica isso. Chama isso de prestidigitação. Conferir-lhe caráter social para estratificá-la no estamento como a elite de poder, tal como procedeu o sociólogo americano Wright Mills. Aliás, o Wright Mills é o autor de um livro importantíssimo chamado A Imaginação Sociológica. É muito legal quem puder ler esse livro. Mas vamos lá. Wright Mills importaria, em último termo, a converter a burocracia numa realidade em si, desmentindo a neutralidade técnica da última.
o que é também bastante complicado, né? A elite política do patrimonialismo é o estamento para o Raimundo Faoro. Isso tem que ficar claro. Extrato social com efetivo comando político numa ordem de conteúdo aristocrático, que tem as suas bases históricas num colonialismo português. Tá? Essa é a perspectiva do Raimundo Faoro. O estamento burocrático desenvolve padrões típicos de conduta ante a mudança interna e no ajustamento à ordem internacional. Gravitando em órbita própria, não atrai para fundir-se o elemento de baixo, vindo de todas as classes. Em lugar de integrar, comanda, não conduz, mas governa. Incorpora as gerações necessárias ao seu serviço, valorizando pedagógica e autoritariamente as reservas para os seus quadros, cooptando-os com a marca do seu cunho tradicional. A máquina estatal resistiu a todas as setas, a todas as investidas de voluptuosidade das Índias, ao contato de um desafio novo. Manteve-se portuguesa, hipocritamente casta, duramente administrativa, aristocraticamente superior. Não é à toa que ele foi para a Academia das Letras, né? Ele tinha um estilo de escrever literato, né? Apesar de estar escrevendo um texto teórico. É bastante curioso. Estamento burocrático, fundado no sistema patrimonial de um capitalismo politicamente orientado. Adquiriu o conteúdo aristocrático da nobreza da toga e do título. Isso é o estamento burocrático que sobrevive e que sobrevivia apesar das inúmeras mudanças ocorridas no país. Então, esse é um trecho, desculpe-me, do Raimundo Faoro. É óbvio que quem se interessou pela pegada dele, pelas ideias, é preciso ler o texto inteiro e ver alguns comentadores, algumas entrevistas que ele deu. Ele era um jurista também muito importante. Quando o Tancredo Neves, enfim, foi se colocar como candidato dentro do colégio eleitoral, nas regras da sucessão presidencial indireta que havia no Brasil, concorrer, né, no Congresso Nacional, tanto é que ele ganha, né? Já no período do João Figueiredo, que a ditadura estava em queda, né? O Tancredo e vários outros propuseram que ele fosse vice ali naquela disputa. Ele não aceitou, né? Ele não aceitou. Mas o Raimundo Faoro era uma figura pública também, politicamente atuante, era um elemento importante da democratização do país. Tá? Então, eu vou encerrar a gravação aqui dessa aula e vou continuar aqui online. Só um minuto.